Legal, Bom, legal. Boa vamos noite a lá. todos. Está gravando agora. Boa noite, todo mundo. Vamos aqui começar aqui mais uma palestra. Agradecer bastante ao Samir Karam, lá da Perform IT, tá aí, né? Estava conversando aqui com ele um pouquinho antes, né? Também nosso colega de Unicamp, também um filho da Unicamp, tá? E ele vai falar um pouquinho hoje de transformação digital, tá? Samir, muito obrigado, tá? A Performa é um parceiro do LIAG já há muito tempo, né? O nosso primeiro projeto de Lean IT foi junto com a Performa, né? Gerou um mestrado lá, né? A Performa abriu as portas, ajudou a gente a fazer a pesquisa, né? E a gente fica sempre muito feliz de poder interagir com vocês, né? E um prazer enorme de conhecê-lo. Já tinha ouvido falar bastante, né? Legal, Mas legal. agora conhecendo aí digitalmente, pessoalmente, Né, né? então, né? Pessoalmente digital. Esse é o Ah, novo, né, de conhecer pessoalmente. isso. E, bom, agora você se conhece muito melhor do que eu, acho que é mais fácil você mesmo se apresentar. A sala é sua, fique à vontade. Tá joia, professor? Obrigado, né, mais uma vez pelo convite, né? Eu que agradeço aqui a oportunidade de trocar um pouco aqui com vocês e espero que gostam bastante também, tá, pessoal? Pelo chat, pelo microfone mesmo, pode, às vezes eu estou no modo de apresentação, posso não ver o chat, tá? Então, por favor, aí com vocês aqui, interativo. Bom, a gente vai falar hoje sobre os desafios do que a gente chama aqui de transformação digital, né, com muita inovação e muita criatividade. Sou o Samir, né, sou o head de transformação digital da IT, sou engenheiro de computação, né, formado pela Unicamp, há bastante tempo aí, sou 03. Trabalhei com tecnologia aí bastante tempo, né, me especializei em gestão de projetos, depois, né, em empresas de tecnologia, e hoje estou como head da torre de Lean dentro da Perform IT. Para quem não conhece, é uma empresa de transformação digital. A gente desenvolve software sob demanda, né, para grandes empresas, algumas delas aí vão até ajudar o projeto certo antes da gente fazer certo o projeto. Né, antes da torre de digital, colocar a mão na massa, de fato sair codando e desenvolver de fato as soluções. Dentro dessa torre, para isso, a gente usa várias metodologias, né, algumas delas que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, como Design Thinking, Design Sprint, Leanception, né, a própria metodologia ágil, para ajudar, de fato, a refinar e desenhar, entender, de fato, qual é o desafio e ajudar o cliente a investir no produto que, de fato, precisa ser feito. Tá bom? Bom, então vamos começar aqui, né, o nosso bate-papo, já que a gente vai discutir sobre como enfrentar os desafios da transformação digital. Primeiro, eu queria contextualizar o que é transformação digital. O que será que é transformação digital para vocês? Né? Alguém arrisca colocar aqui no chat? Né? Vamos ver. Não tem resposta certa ou resposta errada, mas queria ouvir a visão de vocês do que é transformação digital. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Alguém comentou que estava travando. Tá tudo bem? O áudio tá legal? Gabriel colocou inovar. Que mais que vocês acham que pode ser transformação digital? Ah, legal, obrigado. Quem se arrisca aí, galera? Vocês acham que transformação digital tem a ver só com tecnologia? Novas tecnologias? A Juliana está pensando, ajudando aí, mudar padrões. Que mais? Brainstorm aqui, rapidamente, para a gente entender do que a gente está falando, será? Entendeu? A percepção de vocês sobre isso. É só isso? É mudar, de fato, não padrão? Ou precisa, né, de fato... uma outra pergunta aqui. Será que somente o avanço da tecnologia que impulsionou a transformação digital? Né? Eu preciso ter uma extrema tecnologia, alta tecnologia para falar que eu estou aplicando transformação digital. Isso, né? Quando eu uso, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, celular com tela que dobra,
carro autônomo. Será que é isso que é transformação digital? Olha aí, Mariana está colocando aí, passar processos que exigem esforços e interações para processos mais ágeis e digitais. Legal, já está falando um pouco de simplificação, né, de agilidade, gostei da palavra aí, Maria. Vou mostrar para vocês, pessoal, que dá para a gente aplicar a transformação digital com quase nada de tecnologia, né, me arrisco a dizer que dá para a gente aplicar quase que sem tecnologia, que não foi somente o avanço, né, das novas tecnologias que de fato impulsionou esse contexto, essa nova realidade, essa mudança de padrões, como vocês mesmos colocaram na forma correta, que a gente chama de transformação digital. Por exemplo, vocês sabiam que hoje existe, por exemplo, quitanda por assinatura, né? Olha só que louco, eu posso receber, né, qualquer um de vocês na porta da sua casa, sei lá, toda quarta-feira de manhã, uma cesta com todos esses produtos aqui, orgânicos ou não, fresquinhos aí, legumes, frutas, verduras, cheiro verde, toda quarta-feira, por exemplo, de manhã, na porta da sua casa. E o que é isso? Isso mostra que a gente, de fato, tem uma altíssima tecnologia aqui funcionando, né? A gente tem algo muito complexo, aqui no caso tem um site, né? Mas poderia ter tirado esse pedido por WhatsApp, né? Por telefone, por qualquer outra ferramenta, de fato, né? Olha só, transformação digital, que eu estou mudando realmente a forma, né, com que a gente atua, a forma com que o mundo funciona, né, ou seja, por que antigamente isso não fazia sentido, né, não muito tempo atrás, né, sei lá, se a gente for 10 anos atrás, quem seria o maluco que ia pensar em assinatura de quitanda, né, mas hoje isso faz total sentido, né, e isso faz total sentido, pessoal, justamente por um fator, né, que vai além da tecnologia, porque eu não preciso de alta tecnologia para fazer isso, mas faz sentido por um conceito, né, por uma mudança de fato da sociedade, do mundo que a gente vive, que é o famoso também mundo VUCA, tá? Vocês já ouviram falar aqui de mundo VUCA? Né? Quem já ouviu falar sabe de fato o que é o mundo VUCA? Coloca que já ouviu aí para mim no chat, só para eu ter uma ideia aí de quantos aqui já ouviram falar, ou sabem o que significa esse acrônimo, né, de VUCA. Ninguém? Arthur não, Gabriel não. Ariana já, legal. Familiar. Vamos lá, vou explicar então rapidamente para vocês, né, como tem alguns que não ouviram, e até uma evolução de fato disso, tá? Verem, né, entenderem que quando a gente vai falar aqui de transformação digital, a gente não está falando, né, de novo, de altíssima tecnologia. Aliás, se alguém estava esperando, né, ouvir falar de tecnologia aqui na palestra, vocês vão entender que a gente vai falar muito mais de negócio, de como que a gente navega, como é que a gente supera esses desafios, né, que é o que a gente vive hoje diariamente aqui na nossa empresa e no dia a dia, né, onde a gente vê realmente os nossos clientes, o mundo corporativo vivendo, né, esses dramas. VUCA, pessoal, ele é um acrônimo, né, para as palavras VUCA, já traduzindo para o português, volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá? Ele é um acrônimo que surgiu, né, no exército americano já há algumas décadas, né, bastante tempo, e trata sobre como é que, de fato, a gente reflete, né, como que a gente olha para esse mundo, para o cenário onde a gente vive, né? É um mundo extremamente volátil, ou seja, que está em constante transformação, né, algo que a gente está navegando realmente, a empresa está ali, por exemplo, dominando, desenvolvendo sua tecnologia, de repente você pisca os olhos, olha para o lado onde não existia nada, hoje passa a existir uma startup que e do nada passa a valer $1 bilhão, né? Um unicórnio que há poucos meses atrás não existia, de repente ele domina o mercado, né? Não é incomum que isso aconteça, né? Um mundo incerto, onde a gente está cada vez mais difícil de acertar previsões, né? Antigamente era muito mais fácil, a gente poderia prever exatamente o que ia acontecer, comportamento do cliente, previsibilidade de venda. Isso está cada vez mais incerto, né? Cada vez, de fato, mais difícil de se acertar, cada vez mais complexo, né? No sentido dessa correlação, dessa conectividade que tudo tem, né? Acontece um tsunami no Japão e o mundo para, né? Quem poderia imaginar, né, a complexidade? Acho que o maior exemplo de mundo VUCA que a gente está vivendo é o próprio Covid, né, o exemplo de pandemia que a gente vive. Quem é que poderia prever, né, poderia ser o mais pessimista ali, né, dos futurologistas, né, vamos dizer assim, que iria acontecer algo muito próximo disso quando a gente estava lá em dezembro, janeiro, né, no comecinho, né, lembra que a galera falou, não, 15 dias a gente já volta, tal, né, então, quem que lembra disso?
Então, né, extremamente complexo, extremamente incerto e extremamente ambíguo, né, principalmente quando a gente fala de palavras, de neologismos, né, de bênçãos e nomenclaturas que existem N significados. Por exemplo, a própria palavra de transformação digital, que é o tema aqui da palestra, às vezes cada um pode pensar que é uma coisa diferente, né, cadeira é cadeira, mesa é mesa, mas a gente vê cada vez mais, né, neologismos e fake news, inclusive, informações, né, na internet, a quantidade de informação que a gente gera no mundo no geral, né, seja ela fake ou não, torna o mundo realmente cada vez mais complexo. A digitalização fez com que a quantidade de informação, né, vocês sabem que é exatamente exponencial. O próprio CEO do Google, né, já comentou um dado, né, não sei se vocês já ouviram falar, que a cada 2 dias, né, atualmente, na atualidade, a cada 2 dias a gente gera a mesma quantidade de informação que foi gerada do início da civilização até o ano de 2003, né, o ano que eu entrei na faculdade, inclusive. Olha só, desde o início da civilização até 2003, toda a informação que foi gerada no mundo, hoje é gerada em um volume equivalente em apenas 2 dias. Vocês acham que isso vai tornar o mundo mais complexo, ou mais ambíguo, ou menos, né? Então, com certeza, é um acrônimo que fez muito sentido no ambiente militar, mas acaba fazendo muito sentido também no ambiente corporativo, né? Quem é que não se sente quando está no ambiente corporativo, praticamente no ambiente de guerra, né? No ambiente muito estável, batalhando aí pelos mercados, pelo concorrente. Então, isso é um pouco do cenário que a gente vive. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Alguma pergunta, por enquanto? Tamo junto? Legal. E aí, vamos falar sobre uma evolução, inclusive, que surgiu esse ano, tá? Que acho que talvez ninguém ouviu falar aqui ainda, mas está realmente no momento, né, em discussão, um novo acrônimo chamado BUNNY, né? É uma evolução do VUCA, tá? Mas é uma interpretação de um futurista, né, americano que recentemente lançou aqui um artigo numa convenção, né, de futurismo, e aí colocou, de fato, esse contexto que faz muito sentido como uma evolução, de fato, desse cenário, né, onde ele fala, né, que o mundo não só é volátil, ou seja, não está em constante apenas transformação, mas é um mundo muito frágil, né, brittle em inglês, que é frágil, ou seja, a gente sabe o quanto, né, as operações são sensíveis, o quanto, né, principalmente quem trabalha aqui com tecnologia, fala que a gente tem sistemas mega robustos. Gente, a gente vê o tempo todo sites caindo do ar, mega corporações, nuvens. Outro dia o YouTube ficou fora. Cara, o orçamento do Google, eles conseguiram ficar fora, né, durante um tempo. Então, o mundo realmente cada vez mais apoiado em sistemas que, de uma certa forma, são frágeis, né? Um vírus, por exemplo, acabou parando tudo, né? Se a gente teve há 2 anos atrás, greve de caminhoneiros, né, que extremamente frágil. Uma classe conseguiu parar o Brasil, né, então você conseguiu fazer para faltar gasolina, faltar comida, faltar remédio, então é um mundo extremamente frágil, né. A ansiedade, ela vem além da incerteza, ou seja, essa questão da gente não saber o que vai acontecer está criando realmente crises de ansiedade em muita gente. A gente vê que a gente fala, né, doença do século e tudo mais, que as pessoas não conseguem mais esperar, né? O cliente não consegue mais esperar, pessoal. Quando a gente tem, de fato, uma necessidade de vender alguma coisa, né, uma necessidade de impactar alguém, a pessoa não espera 2 segundos, né? Eu vejo essas pessoas, às vezes, né, o usuário, né, a gente pode falar de usuário aqui, estamos muito em tecnologia, e fala assim, esse sistema está lento, demorou 5 segundos para carregar, 5 segundos é uma eternidade hoje, falando de internet, né? Nossa, você conta lá, 1, 2, 3. Olha só, no 3 eu já não aguento mais, né? Imagina um site demorar 5 segundos. Então, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? Não linearidade, né? Vocês sabem muito bem, né? Quem trabalha aqui com computação também, tecnologia, que sistemas não são lineares, são exponenciais, né? Quando a gente cria aqui uma equação, quando a gente cria, por exemplo, startups ou empresas, né? Que conseguem ter esse efeito, por exemplo, né? Uber, Airbnb, o iFood, o WhatsApp, é uma curva exponencial, é uma curva de crescimento não linear que dá uma complexidade também ainda maior. E, por fim, como eu já falei, essa grande quantidade de informação torna o mundo não só ambíguo, mas algumas vezes incompreensível, né? A gente acaba não conseguindo entender muitos termos, né? A gente fala hoje, por exemplo, de machine learning, inteligência artificial. Pô, quem não é especialista naquilo, você pega um leigo,
é incompreensível, a pessoa não consegue entender como é que funciona esse negócio de cloud. Cloud fica na nuvem, né? Outro dia eu vi um artigo assim, falando assim, cloud que fica, né, dentro do oceano, né? A gente sabe que boa parte dos data centers, né, boa parte, mas estão cada vez mais testando colocar data centers, né, submarinos, né, lá no fundo, né, do mar, com fibra, cara, mas a cloud não ficava nas nuvens? Como assim, né? Então, são coisas que acabam sendo incompreensíveis realmente mais para cada vez mais pessoas. Pessoal, é esse o contexto que a gente vive hoje, tá? É o VUCA e o BANI. Tamir, por que você está falando tudo isso? Porque esse é o contexto dessa sociedade, né? Esse é o contexto. É isso que a gente está realmente falando em transformação, né? A transformação digital, ou seja, a tecnologia, ela precisa vir para ajudar a gente a navegar nessa tempestade, navegar no mundo que ele não é estático, né? Não é condições normais de temperatura e pressão, não é uma solução que vai funcionar. A gente fala num mundo esférico, metálico e no vácuo, né? Quem fez a gente fez engenharia aqui, eu fiz engenharia, então a gente gosta de falar assim, não, isso aqui funciona, mas funciona somente em condições normais de temperatura e pressão, funciona no vácuo. Eu falo, cara, a gente não mora lá, né? Então, trazendo para a realidade, a gente tem que pensar em soluções e inovações que funcionam no mundo VUCA, como funcionam no mundo BANI, né? No mundo ansioso, não linear, frágil e muitas vezes incompreensível, tá? Como diria, né, esse nobre senhor, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, tá? Só uma curiosidade, né, essa frase é atribuída a Charles Darwin, mas não foi ele que disse, tá? Até porque isso não tem nada a ver com biologia, tem a ver sim com o mundo corporativo, né? A gente sabe que os animais não se adaptam, né? Sobrevive, de fato, aquele que é melhor selecionado, né? Seleção natural. Mas no mundo corporativo, sim, pessoal, realmente as empresas que mais sobrevivem são as que melhor se adaptam a mudanças, né? Vamos dar uma olhada nesse cenário, né, de novo, né, trazendo para o mundo VUCA que a gente vive atualmente, né, falando da pandemia, quem são as empresas que conseguiram navegar melhor? Né? Quem são as empresas, né, sejam elas pequenas, médias ou grandes, né, que vocês conhecem aí no mercado, que conseguiram navegar melhor, ter menos impacto, não fechar as portas até, inclusive, né, que aconteceu com muitas, né? São as maiores? São as que tinham mais dinheiro em caixa? Né, são as que tinham o melhor ponto na rua, né, que antigamente era ponto de avenida, cara, ninguém estava passando na rua. Não, são as que conseguiram se adaptar mais rapidamente, né? Então, a qualidade, né, a característica, a habilidade do momento nesse mundo VUCA é adaptabilidade, tá? Esse é um ponto extremamente importante. Quem consegue me dar um exemplo, coloca lá no chat também para mim, para a gente trocar uma ideia aqui. Quem consegue pensar em uma empresa, por exemplo, só uma, grande, conhecida, de renome, que não conseguiu se adaptar? Não precisa ser agora, tá? Nesse ano, pode ser mais antiga, de mais anos atrás, como a gente fala, esse mundo VUCA já vem, né, de algumas décadas, aí, pelo menos 2 décadas já acontecendo. Quem consegue pensar em exemplos de, às vezes, grandes corporações gigantes, né, que falharam, né, em se adaptar, em saber navegar conforme a tecnologia ia mudando? Aí, que legal, a Mariana deu um exemplo extremamente relevante, muito bom exemplo da Kodak. Que mais, galera? Quem consegue pensar em outros exemplos? Vamos ver quem adivinha, quem eu coloquei no próximo slide aí. Uma empresa que sucumbiu a uma que a gente utiliza todos os dias aí. Provavelmente vocês assistem todos os dias aí. Ó, já dei a dica já, hein? A Nokia também, Marcos, perfeito. Netflix foi que venceu, né, Ju? Netflix, mas quem que era uma empresa, por exemplo, que sumiu do mercado, né, que foi de fato transformada ou que sumiu 100% vídeo, né, perfeito, aqui no Brasil, a versão brasileira, muito bom, Blockbuster, né, excelente exemplo aí, perfeito. Pessoal, todas essas, né, tem N outras, né, esses são os exemplos que de fato acontece com quem não se adapta, né, quem não tiver essa habilidade, né, de se adaptar, esse case, né, um famoso case de insucesso aqui, né, que é a Blockbuster, né, não sei se vocês conhecem o case, né, da Blockbuster. A Blockbuster, ela, lá nos anos 2000, né, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix por 50 milhões de dólares, tá, é um case muito interessante, depois vocês podem até procurar, ele mais completo, né, na internet, vocês podem ver o relato dos
founders, né, do Netflix, eles contando, de fato, a história é muito legal. E aí eles contam que eles tiveram uma oportunidade de ter uma reunião com o CEO da Blockbuster. Eles falam, nossa, pegaram um avião no mesmo dia, acho que ele ficava no Texas, eles, acho que na Califórnia, foram lá, pegaram um avião, foram falar com o CEO da Blockbuster com uma proposta de venda da empresa mesmo. Em 2000, Netflix não era nada, né? Eles estavam fazendo realmente entrega de DVD e tal, mas eles tinham uma proposta já, um roadmap, né, de desenvolvimento de produto. E aí, o que eles contam foi que, literalmente, o CEO da Blockbuster riu na cara deles. Deu risada mesmo, eles contam, e disse que o negócio deles era muito de nicho, era muito pequeno para o tamanho da empresa da Blockbuster, né? O que é isso, pessoal? Isso realmente foi uma falta de adaptabilidade, de visão de que, de fato, o mundo era VUCA, e o mundo ia mudar, que aquele império não ia durar mais por muito tempo, de entender a necessidade do consumidor, a ansiedade do consumidor, lembra do A, né, da ansiedade, que eles já entenderam lá atrás, né, a comodidade que as pessoas estão cada vez mais procurando. E aí, 16 anos depois, a Blockbuster fechava a sua última loja, o Netflix estava valendo alguns bilhões de dólares, tá? Então, essa é a lição, né, pessoal, que a gente disso não é ser o mais forte, ser o mais inteligente, ser o que tem o maior número de lojas, é de fato conseguir se adaptar, a mesma coisa com Kodak, Nokia e várias outras, tá? Beleza, pessoal, até aqui? Alguma pergunta, comentários, dúvidas? Vocês estão muito quietinhos aí hoje. O pessoal deve estar jantando aí, com a boca cheia, ou... Beleza, beleza. Por favor, me interrompam aí, tá? Qualquer dúvida, se algo não ficar claro, se eu falar rápido demais, às vezes eu me empolgo, falo muito rápido aqui, tá? Quem que lembra aqui do título da palestra, então, né, que eu perguntei? Superar os desafios da transformação digital, já que agora a gente contextualizou, né, a gente sabe exatamente, ou mais ou menos, né, o que é transformação digital, que não é simplesmente sair aplicando um monte de tecnologia, é saber transformar os nossos processos, a forma de navegar nesse mundo VUCA e BANI, né, a gente vai usar duas palavrinhas-chave aqui, a gente precisa de muita inovação e a gente precisa de criatividade. Então, vou contextualizar agora para vocês, a gente vai falar um pouco de como que a gente aplica nessas duas coisas aqui no dia a dia, né, como que a gente aplica inovação, como que a gente aplica criatividade, e para a gente poder falar disso, vamos contextualizar primeiro, então, o que é inovação, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês, vocês acham que essa figurinha aqui é uma inovação? Olha que louco, não sei se vocês entenderam, né, mas é uma máquina de escrever com um tablet ali, né, onde você vai usar aquilo para navegar no tablet, hein? Olha só. E essa aqui, vamos ver as meninas aqui do grupo aqui da sala, o que acham. Vocês acham, meninas, que essa figura aqui da direita é uma inovação? Quem acha que é uma inovação? Coloca no chat aí para eu ver. Ou quem acha que não é também. Quero ver as meninas se manifestando aqui, galera. Todo mundo. Tem que ter opinião. É só sim ou não. Não dá para ficar em cima do muro. Arthur acha que é. Olha só, hein, Juliana? Acha que é também. Que mais? Quero ver as outras aqui antes de eu me manifestar. Gislaine. Quem mais? Tem pouca menina aqui, né? Cadê as outras? Ju. Mariana. Cadê a Mari que estava participando até agora? É inovação ou não é, Mari? Também acho que é inovação. Vocês já viram alguma loja, menina, para vender? Vou falar para vocês, né? Definição de inovação. E aí vocês me falam, de fato, depois se ainda acham que é uma inovação ou não. A inovação, né, definição do UK Innovation Report, é a exploração com sucesso de novas ideias, tá? E a palavra-chave aqui, pessoal, é a palavra sucesso, tá? Esse bonequinho aqui, esse senhorzinho aqui, a malinha dele, vocês não estão vendo aqui, tá? Vocês não têm visão de raio-x, mas ela tá cheia de dinheiro, tá? Posso dizer para vocês que a malinha dele tá cheia de dinheiro, ou seja, esse cara tá feliz porque a ideia dele teve sucesso, tá? Essas fotinhos aqui que eu trouxe para vocês, né, essa brincadeira que a gente fez, elas são invenções. De fato, alguém inventou. Mas eu não posso dizer, de fato, per definição da palavra, que elas são invenções. Porque a gente não vê isso acontecendo, elas não são utilizadas, né? A gente não vê sapato com guarda-chuva chovendo de vender nas lojas, tá? Então, de fato, essa é a primeira definição que é importante a gente entender o que significa inovação. Inovação é a arte da gente explorar novas ideias que geram valor, que geram resultado. O resultado sempre é receita, Samir, sempre
É dinheiro? É vendas? Não necessariamente, tá? Eu posso ter várias formas de resultado, mas eu preciso gerar um sucesso, eu preciso atingir um alvo, atingir um objetivo. Seja engajar mais meu cliente, seja ajudar a sociedade, seja vender, que normalmente, né, em empresas comerciais aí a gente está mirando realmente uma rentabilidade, uma sustentabilidade financeira, mas a gente precisa ter sucesso para falar que de fato é uma inovação. Se você muda simplesmente um processo ou a forma de trabalho e aí não traz resultado para sua empresa, ou piora o processo, imagine que você está trabalhando numa indústria e você faz uma inovação que piora a produtividade. Você vai falar que é uma pessoa inovadora? Não, porque você não trouxe sucesso, você trouxe insucesso, tá? Então a gente não chama isso de inovação. Tudo bem? E aqui vou dar umas dicas, né, de como que a gente pode incentivar a inovação no mercado, né, nas empresas, no mercado de trabalho, né, onde vocês atuam, vão atuar, né, ou fazem estágio, sei que alguns aqui estão em estágio, então a gente pode e precisa, né, aplicar inovação, incentivar, obviamente, ter novas ideias que geram resultado. Vou dar alguns hacks, né, 5 dicas rápidas aqui de como que a gente pode, então, incentivar e aplicar a inovação, aplicar técnicas, de fato, para ajudar a gente a superar esses desafios desse mundo, né, tão estável, né, que precisa de inovação para se adaptar. Né? A inovação ela vem para navegar e para ajudar naquele conceito de adaptabilidade que a gente falou logo atrás. Tá? Primeira dica da noite, seja rápido e ágil, pessoal. E aqui eu contextualizo, legal que foi uma palavrinha, né, que surgiu lá no início da aula, né, acho que a Mariana, né, que trouxe aqui, que processos mais ágeis, né, o que significa a diferença de rapidez, né, de velocidade e agilidade, né? Velocidade, pessoal, é a questão realmente de você se deslocar rápido do ponto A até o ponto B. Porém, a agilidade, ela está mais linkada com a velocidade com que você consegue corrigir a sua rota, e não necessariamente a velocidade com que você desloca, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, uma Ferrari, né, a Ferrari é um carro super rápido, tá? Porém, uma Ferrari às 6 horas da tarde, na Avenida Paulista, em São Paulo, numa sexta-feira, digamos que não é tão rápido assim. Agora, um patinete, ele é ágil, né? Mesmo às 6 horas da tarde, na Avenida Paulista, ele pode se deslocar, ele pode vencer obstáculos de uma forma muito mais ágil. Quando a gente traz para o mundo, por exemplo, para essa foto aqui, né? Quem que é mais ágil? Quem consegue corrigir rota, dar um cavalo de pau de 180 graus aqui, caso tenha algum imprevisto, alguma coisa na frente? Uma lancha ou o transatlântico? Né? Com certeza a lancha é mais ágil, ela consegue corrigir a sua rota. Né? E aqui eu trago essas duas fotos para fazer um comparativo, um paralelo com as empresas, né, com o mercado, onde que a gente, comparando, por exemplo, uma startup, né, que é uma lancha, tem 4, 5 pessoas, uma pequena empresa ali, a gente sabe que startups são baseadas em agilidade, e um transatlântico, uma grande multinacional, uma mega corporação com 5, 10 mil funcionários. Quem que vocês acham que é mais ágil? Né? Obviamente, a startup ou a grande corporação? Quem que conseguiu se adaptar mais rápido nesse ambiente, nesse mundo aqui, VUCA que a gente vive, nesse contexto de pandemia? Nas startups, está todos os sócios ali, sentam numa reunião, a mesa decide o futuro da empresa em 10 minutos. Uma grande multinacional, obviamente, vai ter mais dificuldade de fazer isso, vai ser menos ágil. Tá? Pô, Samir, por que você está falando isso? Significa que eu só tenho que trabalhar em startup, é o fim das grandes corporações? Não, pelo contrário. Tem forma, sim, de você tornar uma grande corporação mais ágil. Por exemplo, a gente pode, imagine que você tem um transatlântico, você destaca pequenas lanchas salva-vidas, né, vamos dizer assim, que podem se desacoplar da sua organização e navegar nesse oceano que é o mundo, e testando possibilidades, testando caminhos, né, o conceito do fail fast, né, de falhar rápido, que a gente vai falar até a dica número 2, já dando um spoiler, e são os chamados squads, né, por isso que a gente vê cada vez mais organizações trabalhando em modelo de squads, né, o próprio modelo Spotify, o Banco ING da Holanda e várias outras organizações que já se reinventaram, já se remodelaram e estão, de fato, atuando dessa forma com organismos, né, praticamente organizações como organismos multicelulares, né, então você vê vários grupos de trabalho com autonomia de ir testando parcerias, hubs de inovação, startups, né, muitas conexões, e se você, aos poucos, essas startups, essas lanchas descobrem o caminho, o transatlântico aos poucos pode ir corrigindo sua rota também. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Vamos para a dica número 2. Legal, obrigado. Vamos para a dica número 2, que é não tenha medo de errar, né? No conceito de falhar rápido, de errar rápido, não ter medo de errar, pessoal, é fundamental.
tá? Não significa que eu tenho que fazer as coisas erradas de propósito, pelo contrário, mas eu preciso celebrar os erros caso eles aconteçam, né? Nossa, isso deve ser muito complicado, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, não punindo, né? Se alguém errou, corta a cabeça, manda o cara embora. Não, aí ninguém, quem é o segundo maluco que vai tentar inovar na empresa? Ninguém, né? Então, primeiro, a gente não pode punir. Segundo, a gente pode até não somente não punir, mas como celebrar, né? Na Performa, por exemplo, a gente tem um mural, né? Quando a gente estava lá fisicamente era de post-it e o quadro branco mesmo, igual esse aqui da figura. Hoje ele é virtual, mas que a gente chama de the fuck ups, né? Ou seja, os problemas, né? Para não falar outra palavra, que aconteceram, por exemplo, na última sprint, no último mês, né, de desenvolvimento. Cada um que achou, teve um problema, teve um erro, escreve num post-it e cola lá. No final do mês, a gente faz uma cerimônia, pega aqueles post-its, cada um que escreveu, escolhemos alguns, né, mais relevantes, a gente vota, escolhe alguns, e aí lê e compartilha os casos com todos da empresa, para quê? Justamente para, primeiro, que aquele erro não se repita, segundo, que um erro pode gerar uma inovação. Um erro pode gerar inspiração para outra pessoa ter uma ideia muito boa, né? Vide o caso da própria Post-it, que está no slide, né, não à toa. O Post-it, ele foi inventado a partir de um erro, né? Tinha um cara que estava pesquisando uma cola super potente e descobriu uma cola que não colava nada. O que ele fez? Ele escondeu o erro da diretoria, ele falou, vou ficar quietinho aqui, não vou falar nada para ninguém? Não, muito pelo contrário. Ele registrou isso, a 3M já tinha um processo sistemático de registro, né, de fato daquilo, exatamente. E aí, a pessoa foi lá, e um outro inventor que estava procurando de fato uma cola que não colava, achou aquilo e transformou de fato aquilo no produto. Ele tem mais detalhes, mas resumindo a história, ele, a partir de um erro, foi criado um produto extremamente inovador. Tá? Então, não tenha medo de errar e não tenha medo de divulgar os seus erros. Isso é muito bom, isso traz muito ganho de inovação para dentro da sua empresa. Tá? Dica número 3. Escolha as pessoas certas no lugar certo. Tá? Não adianta eu trazer pessoas extremamente criativas, extremamente colaborativas, extremamente inteligentes, dar um monte de tarefa operacional para ela, lotar a pessoa até o pescoço, colocar ela sozinha, trancada num quarto, e falar assim, ó, tá aqui um monte de tarefa, braço operacional, executa. Você tem que dar oportunidade para as pessoas colaborarem, co-criarem, espaço realmente para pensar em soluções. Várias empresas, inclusive, já prevêem um tempo, né, que chama-se de ócio criativo, mas o próprio Google é um exemplo, mas várias outras organizações que têm lá X% do tempo dele na semana dedicado para projetos pessoais, né, dedicado não só a projetos pessoais, não quer dizer ir para a praia, projetos pessoais quer dizer realmente pensar em coisas diferentes, pensar em inovações, pensar em melhorias, pensar em coisas que não simplesmente cumprir o que está no seu job description, né, o que está na descrição de fato ali do seu trabalho dia a dia. Então, dar oportunidade para as pessoas, ter o espaço e, obviamente, colocar os talentos no lugar certo e com o tempo certo é extremamente importante, assim como a dica número 4, que é basicamente acompanhar o que está acontecendo no mundo, pessoal. Inovar não é se trancar numa sala, vamos colocar, a gente precisa inovar na empresa. O que a gente faz? Tranca todo mundo numa sala, ninguém sai daqui enquanto a gente não tem novas ideias. Cara, desculpa, né? Isso obviamente não faz muito sentido, né? Nesse mundo, lembra, complexo que a gente vive, né, interconectado e não linear, é extremamente importante acompanhar as tendências de mercado, acompanhar o que está acontecendo lá no mundo, acompanhar o que lançou num restaurante aqui da esquina, né? Como se diz, nada se cria, tudo se copia. De fato, também é isso, né? Porque se você não alcançar o seu concorrente, rapidamente ele vai descolar de você. Então, é realmente tentar estar par e passo com essas tendências de mercado no Brasil e no mundo, né? Não só aqui, mas lá fora, até porque boa parte realmente das inovações acabam surgindo primeiro lá na Europa, no Oriente, e aí a gente precisa estar conectado para trazer isso para cá, né? Vide o Pix, né, por exemplo, que chegou agora aqui. Se a gente olhar na China, já tem algo parecido há anos, né? Há muitos anos que eles já fazem transações pelo WeChat deles, que é o nosso WhatsApp aqui, através de QR Code, há anos, pessoal. Então, nossa, inventamos a roda. Não, a gente só tem que acompanhar, talvez até um pouco mais rápido, as inovações que estão acontecendo lá fora e no mercado, tá? Por fim, não menos importante, na verdade, eu acho que é uma das mais importantes dicas aqui que a gente tem para dar, pessoal, não inventa problema. Não tenta inventar problema. Resolve os problemas que já existem. Observe primeiro onde você gasta o seu dinheiro. A gente gosta muito de falar isso na Performa. A empresa fala assim, nossa, preciso de soluções de tecnologia, vamos fazer. A gente fala assim, olha aqui o seu budget, olha o orçamento, onde é que está drenando mais recursos, seja na empresa ou seja na sua vida pessoal. Sabe por quê? Porque é lá que vai ter oportunidade. Se você está gastando dinheiro com aquilo,
quer dizer que outras pessoas também estão gastando o dinheiro delas com aquilo. E se elas estão gastando o dinheiro delas com aquilo, será que você consegue entregar aquele mesmo serviço de uma forma melhor, mais rápida, mais prática ou mais barata? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Observar de fato onde que a comunidade, onde as pessoas estão já gastando dinheiro, porque são necessidades reais. Sabe que mais da metade das startups falham por um problema de não adesão do produto delas ao mercado, né? Estatísticas comprovadas isso, né, de grupos de startups, né, dos Estados Unidos, que mostram que a startup não falhou por falta de dinheiro, não falhou por falta de pessoas, por falta de talentos, por falta de tecnologia. Falhou porque o produto não resolvia um problema real. A pessoa estava ali apaixonada pelo produto e não pelo problema. Né? Esse gancho, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, da gente falar de problema, pessoal. Eu adoro problema. Não sei vocês, mas eu sou um cara apaixonado por problema. Né? Problema é minha fonte de renda aqui, né? Problema é minha fonte de inspiração. A gente está o tempo todo buscando problemas assim que a gente inova. Não é se trancando e falando assim, nossa, vou pensar num produto maravilhoso. Não. Olha de fato as dores das pessoas. Olha onde que está acontecendo oportunidades que já estão na sua cara, estão na dia das empresas e a gente precisa de fato resolver. Tudo bem? E aqui citando, né, nosso amigo Zuckerberg, as pessoas acham que inovação é ter uma boa ideia. Né? Cara, boa ideia é 1% da inovação. É muito mais do que apenas ter uma boa ideia. Boa parte é se movimentar rapidamente e testar muitas coisas novas. Né? Então, essa frase do Mark, né, traz muito essa questão de agilidade, de testar rápido, né, de testar uma quantidade grande de coisas, porque em uma delas que você vai encontrar, pode ser que esteja uma inovação. Né? Já que o mundo é não linear, né? Como a gente falou, não é assim, entra A, sai B, entra isso aqui, sento, faço uma reunião, sai inovação, vou ganhar horrores de dinheiro. Não é, gente, você tem que testar, é muito difícil acertar de primeira, é quase que acertar na loteria. Né? Quem é que ganha? Quem ganha, quem aposta mais, ou seja, como é que você vai testar muitas ideias novas até que você de fato ache, né, uma boa ideia. Então, pensem nisso, né, reflitam sobre essa frase, quando a gente quiser inovar, será que eu vou ter uma bala de prata, ou eu vou testar várias possibilidades, abrir vários caminhos diferentes e ir navegando, né, nesse mar, né, nesse oceano aí de fato que é o mundo. Vou trazer um case, eu trouxe um case de insucesso, né, vamos trazer um case de sucesso aqui, né, vamos falar de uma empresa que reconhecidamente, né, até mais recente também, a gente falou da 3M, falamos da Netflix, de algumas, vamos falar da Apple, né, vamos falar de um case de sucesso da Apple, não precisa nem falar, né, do iPhone, essa apresentação do Steve Jobs, né, do iPhone 1. Alguém sabe aqui como surgiu o iPhone? De onde veio a ideia? Alguém sabe a história? Pode, quem souber ou acha que sabe, compartilha com a gente. Pode chutar aqui, abre o microfone, fala com a gente, por favor, só para a gente ver se temos, já que é todo mundo de computação aqui. Rafael disse que não. De onde que veio a ideia do iPhone? Será que Steve Jobs saiu na rua perguntando para a galera, você gostaria de um celular com um botão só? Será que alguém pediu para o Steve Jobs? Steve Jobs, eu quero um celular que só tem um botão. Ou eu quero um celular sem botão, né? Porque na época estava todo mundo aficionado por celulares cada vez mais cheio de tecla, cada vez teclas menores, né? Pega um BlackBerry da vida, não sei se é alguém dessa época, né? Mas pega o professor Marcos, sei que então, celular cada vez menor, cheio de teclinha, né? Então, e aí veio Steve Jobs com o iPhone. Ele apresentou como se fosse, nossa, o cara do dia para a noite. Será que foi do dia para a noite que ele pensou nisso, pessoal? Alguém tem esse insight? Quer dar um chute? Não? Legal. Vou contar para vocês, então, tá? De fato, realmente, né, a verdade por trás, os bastidores aqui, né, de como veio, de onde veio o iPhone, onde mora, o que come, como se reproduz. Não, brincadeira, não é no Globo Repórter. Vamos falar agora, de fato, de onde veio isso, né? Então, acho, né, que vocês já devem ter visto, ou pelo menos ouvido falar, ou talvez até já tenham tido, né, o iPod, né? O iPod era um player, né, um MP3 player aqui da Apple, que fez sucesso pra caramba, certo? Então, ele simplesmente tocava músicas, né, tinha a rodinha ali. Então, a Apple tinha esse produto, né? A Apple desenvolveu o iPod. Será que... E aí, o que ela começou a fazer? Começou a testar alguns projetos, né? A Apple tinha um projeto chamado P1, né? Que era uma ideia, sim, de transformar o iPod num telefone, mas a primeira interface dela era manter exatamente a mesma cara da
do iPod, né, de uma interface com que eles chamam de click wheel, né, com essa rodinha assim clicável, mas o projeto foi cancelado, né, no momento que começou a ver, viu que não era viável, não tinha muita tecnologia, pesquisaram e engavetaram o projeto. E uma outra linha, né, em paralelo, a Apple também fez uma parceria com a Motorola para lançar, né, um telefone com um mini iPod, vamos dizer assim, era um telefone da Motorola, eu tinha um igualzinho esse, cara, eu acho que meu primeiro celular foi igualzinho esse da Motorola, mas não tinha essa funcionalidade do iPod, né, na verdade ele era o quê? Era uma parceria, simplesmente o hardware era da Motorola, mas ele já vinha, vamos dizer assim, com direito a uma conta no iTunes, e a ideia da Apple era incentivar as pessoas a fazerem o download, a baixar as músicas e a fazerem o cadastro no iTunes. O que ela queria era o dado do usuário. Né? Olha só, lá atrás, eles já estavam pensando em dados, já queriam um cadastro. Então, mas foi descontinuado, tá? Foi uma parceria que começou, lançou esse telefone, mas não foi para frente. A Apple viu que não era muito jogo porque ela não detinha o hardware e talvez viu que não era o caminho que ela gostaria. Né? Então, por que eu estou contando isso para vocês? Vocês vão ver, pessoal, que tem vários caminhos, né, vários tracks, né, que a gente chama aqui, que ela ia testando várias possibilidades. Como o Mark Zuckerberg falou, de fato não era uma única ideia, foi possibilidades. Enquanto isso, né, do outro lado, uma outra divisão lá do Apple, estava testando um painel multitouch, né, e a ideia inicial era um painel multitouch vinculado ao MacBook, por exemplo, né, ao invés do mouse, por exemplo, eles estavam testando um painel multitouch, fizeram uma demo, inclusive, com multitouch, uma interação para o Mac, né, como é que eu poderia usar esse painel junto com o Mac, né, com o PC, né, da Apple na época, e aí eles fizeram um projeto de um tablet multitouch, mas também na época não foi para frente, né, o projeto foi cancelado, não tinha ainda tecnologia, e fizeram uma demo conceito também de um telefone com uma user interface multitouch. Era só um demo, era só a UI, era só, né, uma tela aqui, um protótipo. E aí, né, veio um outro projeto chamado Projeto P2, que é o quê? É basicamente, né, o sistema operacional do Mac, que eles já tinham, né, uma linha de trabalho desenvolvendo toda a parte de sistema operacional, e embutiu esse sistema operacional com um telefone, já pensando numa interface multitouch. Então, todo o software, né, o iOS, olha só de onde que ele veio. Né, eu juntei toda a tecnologia que trabalhava no macOS, o macOS X, toda uma outra frente que trabalhava em tecnologias touch, e uma outra frente que estava trabalhando na parte de telefonia. Né? E aí sim, juntou-se o hardware do iPod com o software, né, do iOS e da interface multitouch, e um acordo de serviços que eles já tinham com a AT&T para divulgação exclusiva que eles fecharam por causa da parceria que eles tinham com a Motorola. Eles abriram um canal com a AT&T e a AT&T fez um acordo de distribuição exclusiva da Apple. E aí veio o sucesso do iPhone. Vocês viram que legal? Ou seja, a Apple não pensou nisso do dia para a noite, né? Não foi algo que, deu sorte, né? Ele tinha várias linhas de estudo, de pesquisa, uma trabalhando com software, outra com hardware, outra com tela, outra com UI, outra com design. E aí, no final de tudo isso, conspirou para juntar realmente num produto sensacional. Então, quando a gente fala isso que acontece, pessoal, não é por acaso. Isso não aconteceu, deu sorte, né? Muito pelo contrário. Aconteceu porque a Apple é uma das grandes empresas que utilizam uma estratégia de inovação chamada de MUST, Multiple Strategy Tracks, né? Ou seja, eu crio várias estratégias paralelas na minha empresa e eu vou trabalhar várias linhas de negócio paralelas, mas que podem ter uma relação, que podem se tocar, que podem se cruzar. Então, no caso, tinha uma estratégia de negócio de parcerias, outra que trabalhava com a parte do fone, do iPod, do hardware, outro que estava trabalhando com a user interface, né, com a parte de touch, com a parte do sistema operacional, outro que trabalhava com a parte de sistema operacional, juntou tudo isso e saiu o iPhone, tá? Google, mesma coisa, vocês veem que o Google não tem um único produto, ele surgiu lá atrás com o Search, né, lá em 98, e aí ele começou a trabalhar com Search e Ads, com propaganda. Depois o Search evoluiu para buscar imagens, buscar notícias, buscar livros, e aí ele começou com o Google Groups, que depois virou o Gmail, que depois virou rede social, depois virou o Gtalk, né, que hoje estamos aqui no Google Meet, enfim. Então, as linhas de produtos são realmente extremas. Você abre várias linhas e fecha muita coisa também. Vocês sabem que várias das soluções que estão aqui, inclusive, já foram descontinuadas, né, o Orkut, Picasa, enfim, o próprio Google Earth, né, o Virtual Maps. Então, existem várias linhas. Inovação é isso, pessoal. Inovação não existe uma bala de prata. Não existe uma única ideia que eu vou apostar nela todas as fichas, 100% do dinheiro do orçamento da minha empresa, eu vou apostar nessa ideia que é melhor. Claro que não, né? Você tem que abrir vários caminhos
e testar várias possibilidades para gerar, de fato, soluções inovadoras. Tudo bem? Alguma pergunta? Dúvidas aqui? Faz sentido isso para vocês? Tranquilo? Bora, legal. E aqui eu trago só essa foto para provocar. Pô, Samir, então será que sempre as grandes inovações, sucesso, eu tenho que pensar em algo muito disruptivo, muito fora da caixa, muito diferente? Não, né? Olha só essa foto, né, de 2007 para 2010, o Steve Jobs não teve nem a audácia nem de trocar de roupa, né? Ele manteve, inclusive, a mesma roupa, o mesmo óculos, mudou só o tamanho do brinquedo, né? Então, brincadeiras à parte, mas também é uma inovação, né? A gente não pode dizer que ele não inovou. Ele viu tudo que ele já tinha e aumentou o tamanho da tela, lançou o iPad, né? Então, também, né, ter uma visão, né, empreendedora, uma visão de, às vezes, óbvio que tem bastante tecnologia por trás disso, né, mas, basicamente, o que ele fez foi pensar grande, né, literalmente pensar grande aqui, mas ele já tinha toda uma base de inovação tecnológica. Então, é só um paralelo que, às vezes, você já está com o produto na mão, né, você está literalmente com o produto na mão, você pode pensar numa outra aplicação para aquele seu produto, né, uma outra forma do seu usuário interagir com o seu produto, que isso também pode ser considerado uma inovação, desde que traga resultado, desde que traga sucesso para você. Se não tivesse vendido meia dúzia de unidades, a gente não poderia dizer que é sucesso. A gente pode dizer que é sucesso porque tornou a Apple uma empresa que chegou a valer trilhões, né, de dólares, mais de 1 trilhão. Samir, então, beleza, já entendi o que é inovação, já entendi como incentivar a inovação na minha empresa, muito bacana, mas isso não vai custar muito caro, não? Ah, eu não tenho toda essa verba, eu não sou a Apple, pô, eu trabalho aqui numa empresa, eu tenho uma startup, eu estou fazendo um estágio aqui, que a gente não tem bilhões e tudo mais para... Vou te falar que exatamente ao contrário. Sabe o que custa caro? Caro é investir o dinheiro, seja seu ou da sua empresa, em uma ideia que não faz sentido, em uma ideia que não gera resultado, em algo que vai ser jogado na lata do lixo. E, infelizmente, corporações fazem isso todos os dias, pessoal. Né? Existem estatísticas do Chaos Report, por exemplo, né, que é muito conceituado do Standard Group, diz que mais de 50% das funcionalidades de software existentes no mundo atualmente não são utilizadas. Vejam se vocês querem fazer parte dessa estatística. E pensem vocês nos softwares que vocês usam ou já desenvolveram ou conhecem nas empresas. Quantos por cento de fato das soluções que existem no mercado de prateleira vocês acham que o usuário está ali usando todos os dias ou de uma forma frequente ou até às vezes? É 20, 30% no máximo, pessoal. De fato, mais de 50 ou 60% até das funcionalidades existentes, elas são utilizadas nunca ou quase nunca, tá? Isso significa que, de fato, o caro é desenvolver isso. O caro é gastar mais da metade da verba dos diretores executivos de tecnologia em soluções que vão para a lata do lixo. Tá? E por que isso acontece, Samir? Pessoal, é louco? Não, acontece porque muitas vezes a gente foca no que é possível de ser feito e não no que é necessário. Eu adoro essa foto, apesar de até hoje não ter entendido o que raios essa escada rolante está fazendo aí. O que a pessoa que desenvolveu essa tecnologia, essa escada rolante, estava pensando qual era a real necessidade disso. E eu vejo escadas rolantes em softwares existentes aí, infelizmente, o tempo todo, né? A gente vê várias funcionalidades, várias coisas mirabolantes que na hora que você vê, é legal, mas de fato não é algo que é tão útil, não é algo que é tão utilizado, principalmente quando a gente não utiliza uma metodologia de concepção, de criação, de design, que é o que a gente vai comentar aqui, tá? Como diria Peter Drucker, né, o pai da administração, não há nada tão inútil quanto fazer com extrema eficiência aquilo que nunca deveria ter sido feito. Então, isso que é caro. Caro é desenvolver o projeto, né, desenvolver o código, desenvolver o software ou a tecnologia que não é tão necessária, que vai ficar ali, né, empoeirando, que de fato não vai ser utilizada de uma forma muito frequente. Então, esse é o nosso mantra, pessoal, particularmente o meu, tá? Voltando dentro da metodologia que a gente utiliza aqui, né, dentro da Performa, é focar naquilo que realmente importa, é ajudar o cliente a navegar no mundo de transformação digital, atacando os principais desafios primeiro, atacando aquilo que de fato é necessário, não somente o que é possível, né? Não somente receber aquela pergunta, se é de tecnologia, pô, dá para fazer tal coisa? Tive uma ideia, dá para fazer isso? Cara, ideia todo mundo tem, dá para fazer, eu posso dizer para vocês que praticamente tudo hoje dá para fazer com tecnologia, mas precisa? Será que é ali que a empresa deveria estar investindo de fato os seus recursos? Então, com base nisso, pessoal, vou finalmente apresentar para vocês, né, a metodologia que a gente utiliza
que é o IdeaPad, né? O IdeaPad é uma metodologia desenvolvida pela Perform IT, né? Porém baseada em frameworks já consagrados de mercado, que é o Design Thinking, o Lean e a metodologia ágil, que tem o propósito justamente de ajudar os clientes a resolver esses problemas, a entender primeiramente qual é o problema do cliente que a gente precisa resolver. Então, antes da gente falar da ideia, antes da gente falar aqui do produto, né, da solução, da inovação, como eu falei para vocês, eu adoro o problema, né? Então, eu preciso dar 3 passos para trás, pessoal, e focar no problema. Ficar em, de fato, qual é realmente a dor do seu cliente, a dor do usuário, o que você precisa, de fato, resolver. E focar no problema envolve, né, algumas técnicas, algumas ferramentas, vou comentar algumas delas para vocês aqui nessa segunda metade, que fala exatamente de entender a jornada do seu cliente, né, entender quem é o seu cliente primeiro, fazer uma imersão, ir a campo, usar o Design Thinking, né, a ferramenta de design, para se aprofundar e entender de fato as dores, os sentimentos. Por exemplo, né, vou citar um exemplo, a gente tem um cliente que é do setor farmacêutico, que a gente estava desenvolvendo para eles, recebemos um desafio de desenvolver um software que iria fazer a gestão da força de vendas, mais de 1.500 representantes farmacêuticos espalhados pelo Brasil, todo dia visitando milhares de médicos, tá? Cada um visita 10 médicos, são, sei lá, 15 mil médicos visitados por dia, e a gente teve esse desafio de desenvolver um software que ajudasse eles nesse processo de representação. O que a gente fez? Sair desenvolvendo um produto, sair desenvolvendo um aplicativo? Não, a gente foi a campo, né? Gastamos sola de sapato, visitamos mais de 30 médicos junto com a equipe, ficamos uma semana trancados realmente, trancado não, né? Visitando na rua, mas assim, vivendo imersos, submersos no ambiente do cliente para entender de fato qual era a sua jornada, né? Qual era o seu passo a passo, qual era a sua dor, qual era a sua necessidade, desenhamos aqui personas, mapa de empatia, várias ferramentas, né, do Design Thinking, que ajudam, de fato, a entender, primeiro, qual era o problema, qual era a dor, qual era a necessidade. Para daí, no segundo passo, a gente começar a pensar em propostas de solução. Começar a pensar em gerar o maior número possível de soluções diferentes para aquele problema que a gente priorizou. E depois que eu abri esse leque, eu divergi, né, que esse formato aqui, pessoal, não é à toa, né, esse formato de diamante, né, o diamante duplo aqui do Design Thinking, ele tem justamente esse propósito, esse formato por um motivo, que ele significa o divergir e convergir. Eu preciso olhar um problema pelo maior número possível de pontos de vista diferentes, para daí eu convergir e escolher de fato qual é o problema mais relevante. Depois eu tenho que divergir mais uma vez, explorando o maior número possível de soluções diferentes, usar aqui técnicas de criatividade, já tocando o segundo ponto, né, a parte da palestra que é falando sobre criatividade. Eu preciso gerar muitas soluções diferentes, para a gente poder atacar aqueles problemas que foram priorizados. E aí, num quarto momento aqui, eu vou convergir mais uma vez usando os pilares da inovação, que eu vou explicar para vocês mais tarde o que são. E aí sim eu vou para uma etapa de protótipo, né? O que é protótipo? Lembra que eu falei que a gente tem que errar rápido, a gente tem que testar muitas soluções, muitas oportunidades, coisas diferentes, para a gente aprender de fato qual é o caminho? Então, o protótipo é uma forma muito barata, com um custo quase zero, da gente testar soluções de tecnologia, de software, sem ter que desenvolver uma linha de código, né? Então, a gente cria aqui protótipos funcionais navegáveis, tem uma equipe de UX, UI, que de fato entende de design, que entende o cliente, entrevista, e vai para a prototipação, vai para a prancheta, a gente desenha ali protótipos navegáveis, valida isso com o cliente, simula uma experiência, faz um teste de usabilidade com aquele protótipo, valida aquilo, corrige quantas vezes for necessário, para daí então eu estar pronto, de fato, para construir a solução, e aí sim melhorar cada vez mais, usar a metodologia ágil para desenvolver de uma forma incremental aquela solução, aquele software, tá? Então, essa é a nossa metodologia, nosso cardápio, né, ponta a ponta aqui do processo, do método que a gente utiliza no dia a dia para ajudar os nossos clientes a superar esse desafio da transformação digital, né, ajudar grandes empresas como essas que eu mostrei para você a entenderem como é que eu navego nesse mundo VUCA, nesse mundo Bunny, né, nesse mundo que está em constante transformação. Eu não consigo ter muita previsibilidade, né, eu não consigo saber exatamente o que vai acertar, então eu preciso testar pequenas ideias o mais rápido possível, o mais barato possível, e ir navegando, e validando, e corrigindo a rota, e aí sim, de uma forma incremental, e melhorando o meu produto, ao invés de fazer um grande projeto que vai durar 2 anos, gastar $1 milhão para eu desenvolver um mega, não faz sentido, porque daqui a 2 anos eu não sei nem se a empresa vai existir, né? Daqui a 1 ano, né, quem começou um projeto em 2019 para acabar em 2020, né,
danos, porque 2020 mudou todo o mercado, toda a realidade, né? Então, a gente precisa ter projetos cada vez mais curtos, cada vez mais rápidos, e não só rápidos de velocidade, mas cada vez mais ágeis, para eu poder corrigir rota, né? E adequar de acordo com a mudança, a volatilidade, de fato, desse mercado. Tudo bem? Faz sentido para vocês até aqui? Alguém tem alguma pergunta, curiosidade aqui sobre o IdeaPad? Legal. Pessoal, se tiverem perguntas, pode ir colocando as perguntas no chat também. E aí, se não der para parar e responder na hora, a gente vai fazendo um backlog aqui, eu respondo no final, tá? A gente deixa uns minutinhos aqui, vão anotando ou vão jogando aí perguntas, curiosidades, e a gente responde no final aqui também do bate-papo, se vocês não quiserem interromper, mas já vai deixando no chat para mim. Bom, a ideia agora é falar de algumas ferramentas, então, para essas etapas aqui do IdeaPad, né? Eu vou mergulhar um pouquinho em cada uma dessas etapas, esse é o big picture, né, do processo, mas para dar um pouquinho de uns teasers, né, uns spoilers aí para vocês, sobre como de fato a gente faz isso, né? O que está muito claro, mas como é que você faz essa imersão? Como é que você faz a definição? Vou contar um pouquinho para vocês, né? Abrir o jogo aqui, né? De fato, das ferramentas que a gente utiliza aqui todos os dias, né? No dia a dia, né? Quando a gente fala aqui de imersão, pessoal, eu trago essa frase, né, que eu comentei rapidamente ali no início, mas que agora é exatamente o contexto, porque a gente começa o projeto falando de quê? Falando de problema. Eu não posso começar falando de solução. Eu tenho que começar falando de problema, né? Então, eu gosto desse mantra aqui, gosto dessa frase, que é, se você tem que se apaixonar por alguma coisa, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Sabe por que se apaixonar pelo problema? Porque quem está apaixonado, não sei se alguém está apaixonado aqui, ou já esteve apaixonado, mas você fica um pouco cego, né? Você acaba não enxergando muito bem as coisas, né? Tudo é lindo, maravilhoso, né? Quando você está de fato ali na. Então, qual que é o perigo de você se apaixonar por uma solução? O perigo é você não enxergar que aquela solução, às vezes, não é mais a sua solução. Igual a Kodak se apaixonou pelo produto dela, né? Por revelação de material para revelação de foto. E ela estava apaixonada, óbvio, não só porque ela estava apaixonada, porque ela ganhava muito dinheiro com isso também. E aí ela não entendeu qual era o problema que ela veio para resolver, né? E aí, como vocês falaram Kodak, eu trago aqui um insight. O que será que a Kodak vendia? Será que a Kodak vendia máquina fotográfica? Será que a Kodak vendia filme, né? Vendia material de revelação? Ela achava que vendia isso, pessoal. Só que o que ela não entendeu que ela vendia era que ela vendia lembranças. A Kodak vendia memórias. Ela vendia uma possibilidade das pessoas eternizarem momentos. Olha só que profundo. Esse era o problema que ela estava resolvendo, e não a solução. Só que ela estava apaixonada pela solução e não pelo problema. Se ela estivesse apaixonada pelo problema, que era eternizar momentos, ela teria entendido muito rápido de que a tecnologia para eternizar momentos estava mudando, então ela deveria mudar daquilo muito rápido, porque o propósito dela era aquilo, era vender memórias e lembranças. Mas não, ela estava apaixonada pelo produto, pela solução dela. E a gente tem que estar muito claro, pessoal, que todo mundo aqui, toda empresa, toda pessoa tem que estar apaixonada pelo seu propósito, não pelo que faz, mas por que faz aquilo que faz. Olha só que louco, vocês têm que entender por que vocês fazem aquilo que fazem e não só o que vocês fazem. Então, se você está entendendo no porquê o mundo está em constante transformação, a gente já falou que o mundo é VUCA e está em constante volatilidade, mudando o tempo todo. E quando você entende o seu propósito, a tecnologia pode mudar, a forma com que você entrega aquilo para o cliente pode mudar, mas o seu propósito não muda, o seu problema não muda, o desafio que você está resolvendo não muda. Então, a Blockbuster, ela achou que estava vendendo, alugando filmes, né? Achou que estava vendendo DVD. Ela não entendeu que, na verdade, o problema que ela estava resolvendo era entretenimento, né? Esse que é o grande diferencial. E outras empresas entenderam que a forma de entretenimento poderia mudar. Vou contar um case para vocês, né, de quando a gente fala de inovação, não tem como não falar sobre esse senhor, né, o famoso Clayton Christensen, que escreveu esse livro, né, O Dilema da Inovação, O Dilema do Inovador. Quem não leu esse livro e quer saber mais sobre essa metodologia de inovação, recomendo bastante, né? É um excelente livro, tem em português também, tá? Do Clayton. E nesse livro ele tem uma frase, né, muito marcante, né, um resumo, que fala exatamente o seguinte: você não tem que entender o que o cliente quer, você deve fazer produtos que ele precisa. Olha só que interessante.
Volta lá no Steve Jobs, né, que a gente falou. Será que ele perguntou para as pessoas o que elas queriam? Ou ele entendeu o que elas precisavam, né, para conectar todas aquelas tecnologias e, de fato, desenvolver e entregar o iPhone, né? Você precisa entender a necessidade do cliente. Não adianta perguntar, porque a gente está falando aqui de imersão, a gente está falando de entender o problema. Então, simplesmente eu vou lá para o cliente, pergunto qual é o problema, e aí eu vou lá e resolvo. Clayton desvendou esse mistério e vou explicar para vocês por que não. Por exemplo, um dos cases que ele conta no livro é um case do McDonald's, né? Muito legal esse case, que fala o seguinte: o McDonald's, né, nos Estados Unidos, há um tempo atrás, tinha um desafio que precisava vender mais milkshake, né? Eles estavam loucos, precisavam vender mais milkshake, pensavam em formas e marketing e colocava sabores, o que queria fazer com milkshake, põe Nutella, põe isso, põe aquilo, e de fato via que a venda mexia quase nada, né? Vendia um pouco mais, um pouco menos, mas não mudava praticamente a venda de milkshakes. Contrataram a consultoria do nosso amigo Clayton, né, que escreveu o livro, ele mesmo, né, foi do case, e eles foram lá aplicar a técnica, né, de entender o que os clientes precisam. Ele chama essa técnica de job to be done, né, ou seja, do desafio que o cliente precisa resolver. O que eles descobriram a um primeiro momento de imersão? Eles descobriram que mais da metade dos clientes que compravam milkshake por volta das 8 horas da manhã, compravam somente um item, só o milkshake, mais nada, e não consumiam esse item no local, levavam esse item para consumir fora. Olha que louco, galera. Mais da metade das vendas de milkshake era por volta das 8 da manhã, compravam somente um item e não consumiam no local. Muito estranho. O que será que essas pessoas estavam comprando milkshake? Então, primeiro ele olhou os dados, ele olhou lá o banco de dados, cupons fiscais vendidos e conseguiu pegar esse insight, falando, não é possível, a pessoa está comprando aqui só o milkshake, leva embora, take away, né, comprava na fila ali, não comprava nem dentro do restaurante e levava embora. E comprava só um item, comprava lanche junto, batata frita, nada, né? Sabe o que ele fez? Foram em loco, né, no Gemba, fizeram uma pesquisa de campo, foram lá entrevistar pessoas em vários restaurantes e entender por que raios elas estavam comprando milkshake. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que, na verdade, o que essas pessoas queriam? Elas não queriam comprar milkshake. Elas não queriam o milkshake. Elas queriam algo que elas pudessem se alimentar, né, no café da manhã, de uma forma rápida, que não fosse muito quente, que elas pudessem tomar com uma mão enquanto dirigiam ou se deslocavam até o trabalho. E que rendesse, desse uma sustância, né, vamos chamar assim, que aguentasse, né, de fato a fome até o horário do almoço. Olha que interessante. Então elas não estavam querendo milkshake, elas estavam querendo resolver o problema delas do café da manhã no transporte, às vezes dirigindo até o trabalho. O que isso fez? Quais foram os insights? Eles remodelaram, né, toda a linha, né, de shakes, de fato, né, do McDonald's, colocaram milkshakes até um pouco mais espessos, mais encorpados, colocaram frutas, sabores de morango, fizeram marketing, ações de fato de pessoas tomando, por exemplo, no carro, igual essa foto aí, veio já de uma campanha, e elas entenderam de fato que o propósito de por que as pessoas estavam comprando. Sabe o que aconteceu com isso? Aumentou em 30% as vendas depois dessa ação. Ou seja, o que o McDonald's fez, né? O que o Clayton fez ali? Ele entendeu por que as pessoas estavam comprando e não só o que elas estavam comprando. Ele entendeu o propósito, pessoal. Ele entendeu o problema que estava sendo resolvido e não só o produto, não só a solução. Tá? Faz sentido isso para vocês? Imersão é isso, pessoal. Imersão é entender. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, finalizar, de Henry Ford, que fala também de uma forma similar. Que se ele perguntasse para as pessoas o que elas gostariam, né, elas diriam cavalos mais rápidos. Né? Henry Ford, né, foi quem fez, fundou a Ford, né, e começou a fabricar o carro, né, inventor do carro, diz que exatamente isso, pessoal. Se ele fosse perguntar o que eu quero, o que você quer, ela ia pedir cavalos mais rápidos. Ninguém ia pedir, faz um carro. Então, ele entendeu que elas precisavam, que era se deslocar mais rápido. E aí sim eles conseguiram em soluções e definir soluções de fato realizáveis para aquele cliente que resolvesse de fato aquela dor. Tá? Mais rapidamente, na segunda etapa aqui, depois que a gente fez essa imersão e entendeu de fato o que o cliente quer, vou trazer uma ferramenta muito legal aqui para vocês, que é a jornada do cliente. A jornada do cliente é uma representação gráfica dessa jornada, desse caminho, desse relacionamento do produto com o cliente, antes, durante e depois, tá? Por exemplo, o Clayton usou muito bem essa jornada porque ele entendeu e ele investigou não só
o que acontecia durante o uso do produto, ou durante o consumo, durante o momento da verdade, ali, o touch point da empresa com o cliente, mas o que acontecia depois. Ele teve que entender, ele só descobriu isso porque ele entrevistou e foi a campo e desenhou a jornada, o que acontecia pós o uso o consumo daquele produto, que era quando a pessoa estava se deslocando ao trabalho. Muitas vezes eu preciso entender como que a pessoa ela vai descobrir que eu existo. Às vezes eu tenho uma loja maravilhosa, tenho uma excelente marca, um excelente site, produtos com preço bom, mas ninguém me encontra, ninguém sabe que eu existo. E aí? Como é que essa pessoa vai saber de fato que eu existo primeiro para daí considerar comprar meu produto, né? Então, o desenho da jornada, ele vem justamente de encontro a esse fluxo de detalhar de uma forma cronológica, etapas por etapa, o relacionamento do cliente com o produto, e ele descreve não só as ações do usuário, mas os seus sentimentos, as suas dores, suas fraquezas e as suas oportunidades, né? De fato, como que eu posso impactar o meu cliente? Essa é uma ferramenta, pessoal, super poderosa, né? A gente utiliza isso em todos os projetos, sem exceção. Se a gente não sai desenhando software, desenhando tecnologia, solução de tecnologia, sem entender a jornada do cliente, tá? Sem entender, de fato, passo a passo do usuário daquele produto, ou de quem aquele produto vai impactar. Isso é fundamental para você, de novo, desenhar soluções e não cair na estatística de desenhar software ou soluções que não vão ser utilizadas, né? Ou que vão, de fato, boa parte delas para a lata do lixo, tá? E aí vou entrar aqui num tópico, né, quando a gente entra no segundo diamante aqui de exploração de ideias, né, de explorar novas ideias de solução, que aí a gente fala da segunda parte, né, da segunda palavrinha aqui, que é a parte de criatividade, né. E eu trago essa frase aqui de Einstein, que é que a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado a tudo que sabemos, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso e dando luz à evolução. Ou seja, quando eu vou lá, pessoal, e leio um livro, estudo um tema, né, faço um trabalho, eu consumo um conteúdo, tudo que eu conheço está baseado naquilo que eu acabei de ler e consumir, tá? Agora, quando eu vou escrever, por exemplo, um livro, vou escrever uma tese, um roteiro, desenhar fazer um desenho ou um filme, concordam que a minha criatividade é infinita? Eu posso escrever quantos livros vier na minha mente, pensar sobre ficção, ou seja, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é infinito quando a gente vai criar, mas ele é finito quando a gente vai aprender. Então, com base nisso, eu falo para vocês e provo para vocês aqui que todo mundo pode ser criativo. A gente vai fazer um teste prático de criatividade já já. Aqueçam os motores, aqueçam o cérebro aí de vocês para a gente fazer esse teste de criatividade, tá? E vou provar para vocês que todo mundo pode ser criativo, tá? Tem dois pesquisadores americanos, né, que fizeram um estudo de criatividade em crianças, né, só complementando, e viram que, nesse estudo, 98% das crianças até 3 anos de idade tiveram um altíssimo grau de criatividade. Quase todo, 98% das crianças tiraram nota máxima no teste de criatividade. E o mesmo teste feito com adultos revelou que somente 3% dos adultos mantinham esse grau de criatividade. Quase que super preocupante, né, pessoal? 3% dos adultos mantinham o mesmo grau de que 98% das crianças até 3 anos, né? Isso significa que a gente não pode ser criativo? Pelo contrário, né? Somente significa que a gente nasce com esse dom e a gente perde isso com o tempo, mas a gente tem técnica, a gente tem formas de incentivar e motivar e fazer as pessoas criarem de uma forma sistemática. Vou mostrar para vocês duas dessas técnicas, 3 técnicas aqui, tá? Uma delas é o famoso brainstorm, né, o toró de Parpite, vocês já devem conhecer. E eu gosto muito de uma aplicação prática do brainstorm diferente, né, que eu não vou falar sobre brainstorm, vocês já devem conhecer, vou falar sobre o brainwriting. Tá? O que é o brainwriting? Ele é um brainstorm escrito, né, e eu vou mostrar para vocês que gera muito mais ideias de uma forma extremamente simples, extremamente poderosa. Anotem, pesquisem mais sobre isso, que vocês vão adorar. Dá para aplicar com muita tecnologia? Não, com papel e post-it, né? A única tecnologia que tem aqui é post-it, e eu vou explicar para vocês como é que funciona. Você pega uma folha em branco, por exemplo, uma folha A4, cola nessa folha 3 post-its e escreve 3 ideias em 5 minutos. Sobre um tema, né? Sobre uma ideia de uma solução, algo que vocês estão pesquisando. Imagina que você já está na etapa de dar ideia. Então, você já fez a imersão, desenhou a jornada do cliente, entendeu as dores, entendeu o problema do cliente, o propósito do cliente, né? Por que ele precisa daquilo. E aí você vai dar 3 ideias em 5 minutos. No final dos 5 minutos, você tem, imagina que uns 5 ou 6 participantes na sala,
você roda essas folhas. Você vai receber uma folha que já tem 3 ideias escritas por algum colega. O que você vai ler em mais 5 minutos? Vai ler essas 3 ideias e escrever mais 3 ideias em cima delas. Pode ser um complemento da ideia, uma combinação ou 3 novas ideias, tanto faz. Mais 5 minutos, roda de novo as folhas. Você vai receber uma folha com 6 ideias. Você vai ler as 6 ideias e escrever mais 3. Resumo da ópera, pessoal, em 30 minutos essa técnica gera mais de 108 ideias, tá? Em 30 minutos com 6 pessoas. Ou seja, ela é fenomenal, tá? É muito legal, pesquisem aí, né? É muito fácil de você aplicar, tá? E a gente usa em todos os projetos também. É mind-blowing, assim. Um brainstorm falado, por que que isso é tão... E é em silêncio, tá, pessoal? Você vai escrever. O brainstorm falado, você às vezes acaba derivando muita atenção, você acaba ficando 2 horas falando de um assunto ou 2 assuntos somente. E quando você faz um brainwriting, você consegue criar, né, usar o seu lado individual e ao mesmo tempo o lado coletivo, né, porque você está criando, você está construindo ideia em cima de ideia de outras pessoas, tá? Ah, que legal, professor, vocês já usaram. Bacana. Pô, obrigado aí. Depois eu vou até clicar no link aqui para eu salvar, vou dar uma lida aqui depois, sim, muito legal. Eu, praticamente, sou fã do Brainwright, né, eu uso todos os projetos que a gente usa, e sempre que eu aplico, o pessoal gosta bastante, tá, é algo que traz bastante galera. Nossa, a gente uma vez estava numa startup que já tinha 3 anos, a startup já tinha 3 anos, já tinham discutido tudo, a gente chamou o pessoal em uma reunião, rodamos um Brainwright, veio ideia nova. Em 30 minutos surgiram ideias novas que eles juntos nunca tinham pensado. Então, é legal que ele habilita, né, uma área nova, uma forma nova de criar, é muito interessante. Uma outra técnica aqui, pessoal, de criatividade é o agrupar. O que quer dizer agrupar? Agrupar é buscar temas de objetos que usualmente não seriam relacionados ao seu produto no momento que você está tentando buscar uma solução inovadora, tá? Ela, por exemplo, né, vou contar a história para vocês de como surgiu a cola bastão, tá? A famosa cola Prit, né? Como é que surgiu? O inventor da cola bastão, ele estava procurando uma cola que não escorresse, tá? Queria usar de ponta cabeça, algumas aplicações, e, cara, eu preciso pensar numa cola que não escorre, como é que eu vou fazer isso? E pensava, e não via nada. E aí que ele usou a técnica do agrupar, que é o quê? Ele começou a pensar e tentar conectar, tentar encaixar como um quebra-cabeça a ideia da cola que não escorria com tudo que ele via ao redor dele. Né? Então ele olhava para a garrafa, olhava para aquilo, cara, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, e tentava agrupar e pensar em várias palavras, e aí pensando, foi para casa, estava cansado, foi descansar, ele tinha o jantar à noite, né, com a esposa, e aí ele tomou um banho, beleza, foi lá, a esposa estava se arrumando, aí assim, bebê, vamos tomar atrasado, né, para variar, a mulher se arrumando, tal, não sei o quê, e aí ela falou, só um minutinho, preciso só passar o batom, aí ela pegou o batom, girou, na hora que ele viu o batom, eureka, né, já conectou o batom com a cola bastão. Nem sei como é que foi o jantar, a história não conta, né? Mas no dia seguinte ele já foi prototipar, fazer o teste e aí de fato inventou a cola bastão. Tá? Então é uma técnica muito interessante no dia a dia, pessoal, funciona muito bem. Inclusive quando você tenta, sabe o quê? Conectar uma ideia, conectar um produto, um serviço que você quer vender com tudo que as pessoas estão vendo ao seu redor. Pensa, o que está na moda? Né? Pensa, o que as pessoas estão utilizando? Porque sabe que legal que é o agrupar? Se a pessoa já está ali, se ela já está com aquele canal, se isso já existe, você não precisa criar uma necessidade nova, você precisa só estar lá, né? Então, por exemplo, vou desenvolver um aplicativo que a pessoa vai baixar para ela poder me conhecer e fazer uma pergunta para mim. Eu falei assim, gente, porra, você vai desenvolver um novo aplicativo para o cara só te encontrar e poder conversar. O que é o aplicativo que as pessoas usam o tempo todo, então, provavelmente vocês estão usando agora, no WhatsApp, né, por exemplo. Então não é mais fácil você, por exemplo, botar um link do WhatsApp e fazer um chatbot que converse por WhatsApp com a pessoa, ao invés dela ter que fazer um aplicativo para daí ela baixar e rodar, por exemplo, o seu chatbot, né? Então o agrupar, ele pensa nisso, ele pensa em coisas do cotidiano, coisas que as pessoas já estão usando o tempo todo, que elas já estão acostumadas, e aí ninguém vai precisar explicar para ela como é que funciona. Então passa a ser muito mais intuitivo quando você agrupa uma ideia nova com algo que a pessoa já está acostumada. Uma técnica bastante poderosa de inovação também. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Deu para entender as duas até agora? O brainwriting e o agrupar? Tem essa aqui inexistente, eu vou pedir ajuda para vocês, tá? Vou voltar para não dar spoiler, vou pedir ajuda, galera. É o seguinte, quero que vocês escrevam no chat aqui. A gente vai abrir um restaurante, tá? Todos nós aqui juntos vamos ser sócios, né? Já que a gente está falando de inovação, vamos
vamos inovar aqui, vamos pensar num business novo, né? Tá acabando a pandemia, tá todo mundo louco para voltar para o restaurante, né? Se Deus quiser, tá acabando. E aí a gente vai abrir um restaurante. Quero que vocês pensem e coloquem no chat aqui para mim 3 coisas que não pode faltar no restaurante de jeito nenhum. Tá bom? Cada um pensa em 3 coisas, escreve 3 coisas que não pode faltar, mas de jeito nenhum no restaurante. Vamos lá, rapidinho. Bem fácil essa. O que não pode faltar de forma alguma, na opinião de vocês, em qualquer restaurante? O Rafael gosta de sal, pelo jeito, hein, Rafael? Sal, talheres e copos, legal. Talher, prato e comida. Bom atendimento, comida e clientes. Boa comida em boa quantidade. Aí, Marcão, eu sou dos seus também. Boa comida em boa quantidade. Galera, vamos fazer o seguinte. Como é que a gente pode abrir, a Juliana já foi, água, higiene, ingredientes, pessoas, legal. O Wi-Fi, né, o Henrique já complementou, bacana. Vamos pegar um exemplo lá dos primeiros. Imagina que a gente vai abrir um restaurante sem talher, sem copo e sem prato. Dá pra gente abrir esse restaurante, pessoal? Por McDonald's, legal, Marcão. Como é que a gente faz? Quem dá uma ideia de um restaurante sem talher, sem copo e sem prato? O que vocês acham que daria para fazer? Fast food, um finger food, né? Delivery, pode ser. Outro dia, uma vez falaram, restaurante é sem mesa e sem cadeira. E aí eu tava dando aula, tinha uma pessoa tinha um baiano na sala, não sei se alguém aqui que é baiano. Aí falou assim, é um restaurante de rede, vamos botar um monte de rede. E aí a galera, cara, achei fenomenal. Fiquei louco para investir na ideia dele. Imagina que legal. Você já come, já almoça, já descansa na rede, sensacional. Então, o bacana, aí veio uma outra pessoa que era, não, só tatame, né? Restaurante japonês já é assim, um monte de tatame, mesinha, sofás. Então, essa que é a técnica, né? Abrindo o jogo aqui para vocês do inexistente, né? A técnica é exatamente essa. Você pega coisas que são fundamentais para o seu produto, mas que não daria para tirar de jeito nenhum e tira. E vê o que acontece. Tendem a surgir soluções muito inovadoras, muito bacanas, dentro daquela solução que você está procurando. Muitas vezes não é aquela primeira que você aplicou, tá? Por exemplo, no restaurante de rede, esse restaurante, ele talvez não fosse factível, mas eu já fui num restaurante, né, lá em Porto de Galinhas, Nordeste, ou saudades, né, de viajar, que ele tinha um local para você almoçar tranquilo e depois ele tinha uma área de redes para descanso, né? Então era algo prático, que me lembrou exatamente na época, por exemplo, não era todo o restaurante, tinha mesa e cadeira, mas também tinha uma área. Então olha que legal, não pode ser um diferencial do restaurante, ao invés de ser exclusivo, né, na hora que você tira, não pode ser algo a mais que vai incluir no seu produto. Então essa técnica do inexistente é muito bacana porque ela, quando você fecha uma porta, né, você abre várias janelas, né, você abre outros caminhos naquele momento de solução. Tentem aplicar isso, pessoal. É muito legal. Também abre a cabeça. Você está impactado, você não sabe para onde ir. Aplica o inexistente. Tira aquilo, faz de conta que você não pode. Vão surgir outras oportunidades. Por exemplo, um restaurante sem mesa e sem garçom. Ah, não dá. Olha aí, esse restaurante da foto, né? No Japão, né? Dá para ver. Mas de fato ele funciona sem garçom, sem mesa, é só um balcão reto. Tem uns banquinhos ali, tem a esteirinha. Você pede ali, faz o pedido no papel, coloca na esteirinha. Sushi Man faz o negócio, passa na esteira e resolve o problema. Beleza? Gostaram? Bacana? Dá para aplicar? Espero que sim. Espero que sugere muitas propostas de solução para você. Então, imaginem que nessa fase do IdeaPad, né, nessa etapa, né, legal, que bom que gostaram. Nessa etapa do processo, a gente está com um monte de ideia, pessoal. A gente aplicou Brainwriting, a gente aplicou Brainstorm, aplicamos Inexistente, aplicamos Agrupar, agrupamos um monte de técnica de criatividade. E o que a gente faz? Dá para a gente sair fazendo todas elas? Vamos gastar todo o nosso dinheiro fazendo todas essas ideias de solução? Não, né? A gente precisa primeiro priorizar, tá? E uma forma de priorizar aqui é usando os pilares da inovação, né? Usando aqui o cardápio de ideias, né? A gente cria um cardápio de ideias usando os pilares da inovação, que é justamente o que é desejável, praticável e viável, tá? Esses são os 3 critérios que a gente precisa considerar, pessoal, o tempo todo quando a gente estiver falando de inovação.
né? O que significa eles? Vou explicar rapidamente. O desejável é aquilo que as pessoas querem, aquilo que é bom para o usuário, aquilo que ele vai querer utilizar. Ah, vou pensar num mega formulário de 50 páginas que ele vai demorar 15 minutos para fazer o cadastro no meu site, assim eu vou ter todos os dados dele. Pô, muito legal, talvez é algo bom para mim, mas é bom para o usuário? Será que ele vai querer? Será que ele vai gostar de fazer isso? Será que não vai ser um negócio bacana de verdade? Talvez não, ele vai desengajar do produto, não vai comprar nada, não vai nem fazer o download mais do seu aplicativo, né, ou da sua solução, ou nem entrar no seu site. Quando a gente pensa no praticável, aí sim a gente está falando de tecnologia, o que é tecnicamente possível de ser feito. Estou falando de botar um botãozinho aqui, fazer um formulário, fazer um site, um app, eu estou falando de botar uma máquina de teletransporte, um robô com inteligência artificial, com Big Data, Analytics e, cara, beleza, né? Tem coisas que são mais simples, tem coisas que são mais complexas, coisas que eu vou conseguir testar mais rápido, lembra do fail fast, testar rápido, coisa que eu vou demorar 6 meses para desenvolver. O que será que seria melhor para eu começar? E o terceiro pilar, o pilar do viável, que é, lembra da inovação, que não tem que trazer dinheiro, não tem que trazer sucesso, né? Tem que trazer rentabilidade. Então, eu preciso pensar em ideias, pessoal, que estejam aqui no meio. Eu preciso pensar em ideias que são desejáveis, praticáveis e viáveis. Em outras palavras, aquilo que o usuário quer, fácil de fazer e dá dinheiro, tá? Resumidamente, é uma forma meio em português, né, clássico, né? Aquilo que o usuário quer, aquilo que o cliente quer, mais fácil possível de ser feito e que traz um retorno, que traz dinheiro de fato para você, ou o ganho que você está procurando, né, com aquele produto, com aquele serviço. Quando você classifica todas as ideias que vieram naquele brainwriting, naquele brainstorm, legal, vai vir muita coisa maluca. E aí, esse é o momento de filtrar. A gente não pode filtrar antes, pessoal. Um cuidado para não matar ela no ninho, porque uma ideia maluca, lembra que eu falei, ela pode vir a trazer uma ideia que é viável. O restaurante de rede pode ser uma ideia meio maluca, mas ele inspira você a colocar, por exemplo, a sua área de descanso e vira um diferencial. Se você tivesse proibido, né, ou inibido de aquela ideia de surgir naquele momento, você nunca teria pensado naquele diferencial do seu serviço, do seu produto, né, do seu restaurante. Então, é muito legal essa forma da gente pensar isso que significa lá o divergir e convergir. Eu não posso caminhar com uma ideia em linha reta. Se eu pego a primeira ideia que me vem na cabeça e caminho com ela em linha reta em todo o processo de criação, ela vai ser uma ideia. Qual é a chance dela ser a melhor ideia? Agora, quando eu pego essa ideia e faço esse processo de divergir e convergir, de efeito sanfona, de abrir o leque, pensar em 80 ideias diferentes e depois escolher as 3 melhores, provavelmente, né, estatisticamente, elas vão ter mais chances de ser ideias melhores do que a primeira ideia que você teve, com certeza absoluta. Beleza? E aí a gente cria um produto enorme, a gente já vai e desenvolve, né, como a gente falou, um mega projeto, vamos investir US$1 milhão para fazer isso. Vocês já sabem que não, né? Imagino que se vocês prestarem atenção, vocês vão saber que não. A gente primeiro precisa construir um MVP, ou seja, um produto mínimo viável, a versão mais simples do produto, para testar a ideia. Para a gente, se a gente for falhar, a gente tem que falhar muito rápido, né? A gente tem que fazer pequenos testes e obter feedbacks de uma forma muito rápida. Por exemplo, né, a versão do MVP desse Mega, isso é um cortador de grama, tá bom? Para quem não sabe, ou para quem não percebeu. Imagina que eu comprei uma casa, um quintalzinho aqui, preciso cortar grama. O primeiro produto que eu vou comprar vai ser esse trem aí? Provavelmente não. Né? Um MVP disso pode ser simplesmente, pessoal, um tesourão, né? E aí, se eu de fato perceber que está funcionando, mas eu preciso escalar, preciso ter mais grama, eu vou aumentando, vou para outro tipo de cortador até chegar naquele trem ali no MVP 8, né, que a gente chama. Até porque, sabe o que é? Pode ser que no MVP1 eu perceba que eu nem queria ter grama mesmo no quintal, vou concretar tudo daqui a uns 2 meses, então será que eu precisava ter comprado aquele trambolho, né, e investido num software que depois ele virou prateleira, né? Lembra? Se a gente investe muito no software, por que a gente tem mais da metade dos softwares que não são utilizados? Muitas vezes, pessoal, é por causa disso. Não é que o software não era necessário na época que ele foi pensado. Ele até talvez poderia ser necessário, mas pouco tempo depois ele já ficou obsoleto. E eu investi muito dinheiro, muito tempo em algo que rapidamente ficou obsoleto. É muito melhor eu investir pequeno e ir aumentando isso de uma forma gradual e ir corrigindo rota conforme o mercado muda, conforme o cliente muda, conforme o mundo VUCA muda, e aí sim a gente vai provavelmente ter muito menos software ou solução, né, e tecnologia desenvolvida e não utilizada. Tudo bem?
E aí, por fim, né, se vocês lembram do IdeaPad, a última etapa, que aí sim desenvolver, pessoal. Olha só que legal, só agora que a gente vai desenvolver de fato o produto, né? A gente pensou lá, fez uma imersão, a gente fez a definição, desenhou, entendeu bem o cliente, pensou em muitas ideias de criatividade, escolheu as melhores, fez um protótipo, um teste, um MVP, validou, foi a campo, viu que era exatamente isso que o cliente precisa. Agora está na hora de desenvolver o projeto, né? E na hora de desenvolver o projeto, a gente usa a agilidade, né? Então, o conceito não é para falar para vocês aqui de Scrum, vocês já devem conhecer outras técnicas, né, de gerenciamento ágil de projetos e tudo mais, mas gostaria de comentar somente de que, como cultura devora estratégia no café da manhã, né, também Peter Drucker, de algumas valores, né, de algumas questões de cultura ágil, de pensamento ágil, de que é o maior desafio que a gente vê acontecendo todos os dias nas empresas, todos os dias no mercado. A dificuldade, pessoal, não é processo, não é tecnologia, não é as pessoas não saberem, né, uma ferramenta, como é que se utiliza o Kanban, não. A dificuldade é de fato cultura, né? São de fato os valores do ágil. Lembra que o ágil é corrigir rota rápido, pessoal? O ágil é abraçar os erros, né? O ágil é aceitar críticas. Ser ágil é saber não botar o cabresto ali, né? E seguir realmente sempre em linha reta, é saber eu contornar obstáculos que surgem muito rápido, né, do mercado, dos concorrentes das startups. Então, por conta disso, a gente tem alguns valores que são extremamente importantes de serem praticados no momento de desenvolver a sua solução, no momento de tirar a sua solução do papel, tá? E para finalizar, né, já estamos finalizando, alguns deles são, primeiro, auto-organização. Auto-organização ao invés de ter um chefe, né, que manda no time, eu tenho um líder, servidor e facilitador, e o time se auto-organiza para construir aquele produto. Até porque, se tiver uma pessoa só que define o norte e todo mundo executa, fica muito difícil dessa pessoa estar 100% conectada em toda a agilidade, todas as novas tecnologias, tudo que o mercado realmente está propondo, todas as necessidades de cliente. E se o time todo se auto-organiza, isso fica muito mais fácil do time corrigir rota, do time se autocorrigir, do time validar e do time garantir que a tecnologia, ou o projeto, o produto que está sendo desenvolvido é de fato o melhor produto, né? Pessoas, de fato, que trabalham com inovação precisam trabalhar com auto-organização. Pessoas que cumprem ordens, que esperam, né, de fato, sejam muito reativas, vão trabalhar muito mais com processo, né? Quando a gente consegue cumprir ordem, cumprir processo. O time inovador pensa numa startup. A startup não tem chefe, né? A startup a galera se auto-organiza, cada um sabe o seu papel, óbvio, cada um tem as suas competências, né? A sua visão, os seus desafios, as suas responsabilidades dentro do time, mas o time precisa saber se auto-organizar, ou seja, um ir cobrando o outro de uma forma colaborativa para construir soluções de alta performance, de alto desempenho, de alta relevância dentro do mercado. Então, é um valor, né, é extremamente importante, né, procurem saber mais sobre isso, né, mas o ágil, a base dele é a auto-organização. Não preciso nem falar de comunicação, né, não dá para estar um time ágil que não se comunica, né, porque tem muita informação surgindo, né, como eu já comentei, o tempo todo, né, o mercado em constante mudança, o mundo é VUCA, então o cliente pode realmente não saber muito bem o que quer, um concorrente lançou alguma coisa, então a gente precisa estar o tempo todo se comunicando e comunicando de uma forma eficiente, para entender também o que o cliente quer, né, e como o cliente vai mudando, inclusive às vezes de opinião ao longo do projeto, que acontece o tempo todo. A gente precisa ter coragem de errar, né, coragem de fazer apostas, né, coragem de mirar, né, em alguns locais onde eu ainda não tenho certeza, né, como é incompreensível, né, e como o mundo é incerto e complexo e ambíguo, a gente precisa ter coragem de dar esse passo, né, e óbvio, né, todo mundo de mão dada, não é coragem de sair executando, né, algo que vai fazer eu derrubar um avião, né, mas dentro do seu ambiente, né, dentro do ambiente controlado, você poder fazer pequenos testes, né, teste AB, pequenos protótipos, pequenas validações e ir navegando e corrigindo rota de uma forma muito rápida, sem medo de errar. E por último, não menos importante, feedback, né, feedback na verdade é fundamental. Como é que você corrige rota se você não sabe se está indo bem ou mal? Adianta você desenvolver todo o produto e guardar ele na gaveta, né, não fazer um teste de usabilidade, não mostrar nem um pedacinho da tela para o usuário do que você está fazendo até que ele esteja todo pronto, porque imagina que está tudo pronto, aí você vai fazer o primeiro teste e vai falar assim, ixi, não gostei
do pilar aqui da casa. Você vai ter que desfazer o projeto inteiro e fazer de novo. Agora, quando você vai pedindo feedback o mais frequentemente possível, quanto mais vezes ao longo do projeto for possível, se tiver alguma coisa que não está aderente, você vai, no máximo, ter um retrabalho muito pequeno, um retrabalho de alguns dias, né, de uma sprint, e não de um projeto todo que pode ir para lá na lata do lixo. Então, extremamente importante a gente ter coragem de pedir feedback, inclusive, comunicação, para poder entender, e se auto-organizar, onde todo o time vai atuar, né, de uma forma colaborativa para construir melhores soluções, para construir soluções que vão ser possíveis de ajudar vocês, pessoal, ajudar as empresas, né, e ajudar, de fato, os usuários, o mundo, a navegar de uma forma melhor nesse contexto que a gente vive, né, de mundo VUCA, nesse contexto que a gente, resumidamente, fala aqui de transformação digital, usar a tecnologia, de fato, para transformar o mundo que a gente vive, transformar e ajudar a gente a navegar nessa nova realidade. Pessoal, que deixo aqui, né, um momento agora, né, para a gente abrir aqui para perguntas, comentários. Se alguém quiser contar um caso de uma ferramenta que já utilizou, que não utilizou, deixa meus contatos também, né, meu LinkedIn. Se alguém quiser me adicionar, eu sempre estou postando lá conteúdo também, né, sobre transformação digital, vagas da Performa. A gente sempre também está com vaga aberta, né, falando aí desde desenvolvimento, parte de design, parte de Scrum, de agilidade. Então a gente trabalha muito forte nisso, tá? Deixo aqui os meus contatos da Performa, e no mais, né, agradeço aí pelo tempo, né, pela participação, né, pelas colaborações aqui de vocês, para a gente fazer o tempo passar rápido, né, vocês viram que passa bastante rápido, mas queria aproveitar os últimos minutos, né, e ver de fato se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, né, e fico à disposição aqui para vocês mais esses minutinhos para ajudar a responder ou esclarecer alguma curiosidade aí que vocês têm. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado aí, Samir. Vamos abrir aí para as perguntas. Turma, tendo perguntas, por favor, pode abrir o microfone, colocar aqui no chat, que vocês preferirem. Eu só queria complementar uma coisa que eu acho que é muito importante, né, que essa disciplina é uma disciplina de empreendedorismo, tá? Mas atualmente, por exemplo, eu estou dando consultoria em uma empresa grande, e o grande trabalho é justamente, né, mudar a cultura para tudo isso que o Samir está falando, tá? Então, isso daí vocês têm que colocar, introspectar em vocês como uma necessidade para a vida, né? Saber se auto-organizar, saber ser mais ágil, tá? Não é só uma necessidade de empresas de startup, tá? Acho que a gente fala muito de empreendedorismo também, né? Desculpa, professor, cortou. Desculpa, eu falei, tem que entender que isso é o novo mundo, né, Samir? Ó, Samir, tem currículo rolando aí, ó. Boa, Arthur, legal. Boa sorte, né? Bem-vindo, espero que dê certo, assim, a gente está com bastante oportunidade lá. E é exatamente isso, professor. A gente fala muito na Performa da cultura de intraempreendedorismo, né? A gente trata os nossos projetos, nossos clientes como intraempreendedores, né? Não mais aquela relação, a gente acredita muito nisso, né? Mesmo quando você vai desenvolver um projeto dentro de uma grande empresa, não significa que você vai atuar no modelo muito tradicional, também não funciona mais. As próprias empresas estão olhando gestores de projetos como empreendedores, como que você cria uma startup, como que você cria, vamos dizer assim, um produto, uma solução inovadora dentro de uma grande corporação, né? Então, acho que é super legal, né, o contexto do empreendedorismo. Ele pode ser tanto fora como dentro, né, das grandes organizações. A capacidade de empreender é isso, né, de gerar ideias, de criar novas soluções, às vezes dentro, às vezes fora das empresas e às vezes entre empresas, né, porque a gente fala muito de inovação aberta hoje, ou seja, a inovação aberta é troca, né, é parceria, é você conectar, né, de vários entes aí, níveis diferentes de mercado, para de fato construir soluções inovadoras, né. Muito bom. Pergunta aí, pessoal. Algum ponto, curiosidades, alguma Essa piada, turma anda, viu? muito quieto. Pessoal, vocês têm que tomar um cafezinho antes da aula, porque tá difícil, hein? Então, né, senão café é complicado. Comentários, alguém quer deixar algum feedback aí da aula também? Para a gente fazer um ping aqui, Oi, como é que Samir, vocês estão tudo bom? seguindo? Tudo bem, Ô, Ju? Juliana, você cortou um pouquinho, mas tenta falar aí de novo. Não, então, não é basicamente uma pergunta, é mais um feedback mesmo que eu queria agradecer, né, pela palestra. Eu achei que foi
muito produtivo, assim, para todos nós, tanto que a gente está aqui até tarde, está todo mundo aqui online ainda. Boa, que bom. Eu acho que tá, assim, a gente tá meio sem dúvida, porque foi bastante esclarecedor, né? Tanto Pô, que bom, se foi por isso, menos mal. tanto pelo conhecimento, tanto pelas curiosidades. Eu gostei bacana, assim, foi muito bom. Legal, Ju, legal. Alguém tem algum comentário a mais? Deixa eu ver o Tem uma chat. pergunta aqui, ó. Samir, o que você achou do Steve Jobs, Apple e aquele milkshake poderia ser incluído naquele conceito de Golden Circle? Total, total, né? O Simon Sinek, né? Eu sou fã dele, né? Falando do Círculo Dourado. É tudo muito parecido, né? Quando a gente fala de fato de propósito, né? O próprio, a questão do milkshake, né? Do Clayton, né? Fala de job to be done. O job to be done, ele é um pouco do propósito do cliente, né? Que é de fato por que o cliente compra o produto, né, Thales? E o Golden Circle, ele fala muito mais sobre o propósito da empresa, que é por que a empresa existe, né? E aí sim, quando a gente faz esse paralelo, o que o Simon Sinek fala no Círculo Dourado é os consumidores compram o seu propósito, eles não compram o seu produto, né? Ou seja, alguém vai, por exemplo, o que a Harley Davidson vende, né? Todo mundo aqui de prontidão vai responder moto, né? A Harley vende moto. Mas não, a Harley Davidson não vende moto. Alguém sabe dizer o que ela vende de verdade? Ela vende um estilo, né? Ela vende um estilo de Perfeito, vida. perfeito, professor. Ela vende um estilo de vida, né? Ela vende uma experiência, uma forma de você encarar a sua vida. Então, quem compra Harley não está comprando moto, até porque ela não vende a melhor moto, né? Tem outras motos muito melhores falando de tecnologia, falando do produto em si, mais potentes, mais velozes. Mas quem compra, compra porque acredita no propósito da empresa e acredita naquele estilo de vida. Tanto que tem gente que tem um Celta e bota o adesivo da Harley lá, né? Porque faz sentido fazer isso com outra marca? Faz sentido eu ter um Celta e botar adesivo da Honda? Né? Seria meio insano, né? Imagina que você vê um carro, o cara com adesivo de outra montadora, só que a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo porque acredita no estilo e bota o adesivo da Harley. A gente bota o adesivo da Apple, né? Com quem, vocês já viram um carro que o cara bota o adesivo da Apple? Por quê? Porque ele acredita no propósito da Apple também, que também é desafiar o status, né? Excelência em design, simplicidade, mas ninguém bota o adesivo da Dell no carro. Vocês já viram o adesivo da Dell? Alguém com um carro com adesivo aqui, Dell, né? Acer, né? Não vê, né? Então, exatamente isso que o Golden Circle fala, né? Como é que você não só entende o seu propósito, mas comunica o seu propósito para o cliente, e se o seu propósito dá match com o propósito do seu cliente, ele vai virar um fã da sua marca para sempre. Respondi, Thales? Sim, o TED dele é muito bom, né? Chama Simon Sinek, né? Recomendo muito, pessoal, que todos assistam, né? É fenomenal, o TED bem curtinho, mas muito bacana também. Samuel comentou aqui, né? Coca-Cola, sim, também segue, né? Também eles vendem, né? Toda essa questão, né? De prazer, né? Felicidade, um momento de muito mais do que só o produto, né? Beleza, galera? Mais alguma pergunta, comentário? Fico à disposição aqui de vocês. Legal a foto aqui que mandaram do Dodge com a Mercedes, não tinha visto essa também não. Posso roubar a foto, me apropriar? Vou colocar no meu material aqui também, tá, Henrique? Muito boa. Mais alguém, pessoal? Beleza. Professor, então, acho que é isso, né? Agradecer aí mais o tempo de vocês. Ninguém tem mais nenhuma pergunta. Deixei aí mais novamente, né, os meus contatos, tá? Fico à disposição caso alguém lembre depois, tenha alguma curiosidade, né, queira tirar também alguma curiosidade offline, né, deixo o meu LinkedIn aqui também no chat para vocês e fico à disposição para a gente trocar uma ideia, tá bom? Ok, Samir, muito obrigado. Excelente palestra, tá? Valeu mesmo, tá, pessoal? Tá? Vamos terminando aqui por hoje. Depois a gente vai disponibilizar essa palestra também no nosso canal do YouTube, tá? Que legal. Então, obrigado aí, Samir. Tá? E, bom, espero nos revermos Opa, fico à disposição. rapidamente. Um Tá? prazer aqui, professor. Quem sabe na próxima, ao vivo e a cores, né, em carne e osso.
Se o Covid assim permitir. Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigado a todos pela atenção, pela audiência. Obrigado, professor, pelo convite. Uma excelente noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Tchau, tchau.